estão vendo? Agora sim. Tá. Bom, então eu vou colocar aqui na. Isso, sim. Deixa eu só tirar isso daqui. Como é que eu tiro isso daqui? Bom, então, peraí. O assunto, então, que me coube aqui foi um assunto que eu considero bem espinhoso, né? São as colestases genéticas e a colangite esclerosante primária. E eu vou começar pelas colestases genéticas, porque eu acho que esse é o tema que exige mais ATP da gente. Eu imagino que nesse horário vocês já devem estar um pouco mais cansados, então eu inverti um pouco a ordem com relação à última. A última aula que eu dei, que foi o ano passado, né? Então, só começando, então, é, só para lembrar um pouquinho que as colestases, de uma forma geral, elas podem ter, é uma síndrome, né? As colestases, e elas podem ter fisiopatologias muito diferentes. Então, nós podemos ter desde problemas dentro do hepatócito, em que nós temos acometidos ou transportadores de membrana, ou alguns receptores celulares, né? Que podem fazer com que haja, então, uma colestase intracelular. Essa colestase, esse acúmulo de ácidos biliares dentro dos hepatócitos, acabam levando a uma lesão hepatocelular e vários agentes, como medicamentos, o próprio quadro séptico, as hepatites de uma forma geral e mecanismos genéticos podem ter essa fisiopatologia. Avançando um pouco mais em termos de macroscopia, né, a gente pode ter também as ductopenias, né, em que a gente já tem uma alteração que é no próprio ducto biliar. Um exemplo, por exemplo, seria a colangite biliar primária. Então, é uma doença em que ocorre uma lesão de pequenos ductos e pode ser causada também por medicamentos, por quadros inflamatórios de uma forma geral, por infecções e também podem ter causa genética. E a própria colangite biliar primária, assim como a colangite esclerosante primária, podem dar uma lesão de pequenos ductos, mas a colangite esclerosante primária é mais reconhecida pela lesão de grandes ductos, assim como a colangite por IgG4, quadros esses que podem não estar associados a essas duas entidades e podem estar também associados a quadros inflamatórios, quadros infecciosos, quadros obstrutivos, quadros malignos e isquemia, como por exemplo na biliopatia colangiopatia biliar, né, e isquêmica. Então são várias fisiopatologias possíveis e é só para a gente ter em mente que todas essas agressões em diferentes níveis aqui de celular ou de estruturas, e elas podem ocorrer como causa de colestase. Então, nós vamos começar pelas colestases genéticas, pela complexidade. Eu tenho certeza que vocês já têm bastante mais intimidade com a colangite esclerosante primária, e eu vou mais chover no molhado. Então, as colestases genéticas para começar. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de lembrar é que são doenças raras em comparação com outras causas de colestase, e a maioria se manifesta mesmo na infância. Mas atualmente, há muitos quadros, muito que são quadros menos significativos em termos de repercussão na função hepática, que têm sido identificados em adultos. Esses quadros eles passavam por um diagnóstico no máximo sindrômico, por exemplo, colestase intrahepática da gravidez, e a gente ficava sem saber o que estava por trás dessa colestase intrahepática da gravidez, né? E esses testes genéticos que são cada vez mais disponíveis começaram a nos mostrar qual era a base dessas doenças. Especialmente indivíduos heterozigotos acabam muitas vezes tendo esses diagnósticos na fase adulta, porque eles sobrevivem à sua infância para poder manifestar esses quadros clínicos. Os quadros são muito enfim, clássicos de colestase, icterícia, prurido, fezes mais claras, colúria, e a bioquímica, como vocês também já sabem, ela ocorre ela acaba se manifestando através de uma alteração
basicamente de fosfatase alcalina, lembrando que a maioria das colestases genéticas que sejam PFIX, não são as únicas colestases genéticas, mas as PFIX em particular, a maioria delas tem a gama-GT normal, então não necessariamente a gama-GT vai acompanhar a fosfatase alcalina em algumas colestases genéticas. Há um aumento de transaminase, sim, porém um aumento mais moderado e que traduz a agressão hepatocelular que a colestase está causando, mas ela não é predominante. Em casos em que houve uma evolução maior, a bilirrubina também se eleva e principalmente os ácidos biliares estão elevados nesses quadros. Eu vou começar pela causa mais comum de colestase genética, que é a síndrome de Alagille, né? A síndrome de Alagille, ela se caracteriza por uma pobreza desses ductos biliares intrahepáticos. Ela se acompanha de outras malformações, ela não é uma doença que comete exclusivamente o fígado, é uma doença que tem uma transmissão autossômica dominante, mas a penetrância é incompleta. A mutação mais comum é no gene JAG1, que é mais de 95% dos casos de Alagille estão associados a mutações nesse gene. E uma minoria de pacientes podem ter uma alteração nesse outro gene, que é o NOT2. Mas o mais importante aqui de vocês entenderem é que esses genes, eles sinalizam proteínas que regulam, eles codificam proteínas que sinalizam e regulam a diferenciação, a proliferação e a morte celular. E essas proteínas, elas têm uma importância muito grande em todas as nossas células, mas especialmente daí o fenótipo da doença, nas células ósseas, cardiovasculares, neurológicas, hematopoéticas e, nós estamos falando do fígado, também no fígado. Então, o que nós observamos nos quadros de Alagille? Né, como uma doença genética, ela tem uma facies que é típica, né? Algumas doenças não têm isso, mas o Alagille tem. Então, na criança, o que a gente vai observar, e o adulto também, né? Mas na criança é bem mais simples de ver. Em geral, eles têm uma testa grande, podem ter hipertelorismo, que é aquele afastamento maior entre os globos oculares. Os globos oculares costumam ser mais aprofundados do que normalmente são. E a face, ela tem um aspecto mais triangular, com um queixo mais pontudo. Então, esse é o facies que pode sugerir a presença de Alagille, mas não só. Eu falei que aquelas proteínas codificadas pelo JAG1 e pelo NOT2, eles afetam muito o sistema ósseo, né? Então, as vértebras, elas são mal formadas e elas têm esse aspecto que parece uma borboletinha quando a gente olha uma radiografia da vertebral desses pacientes. É uma doença que afeta os vasos sanguíneos, então é comum que haja cardiopatia congênita e doença vascular, o que se traduz em um risco de hemorragia cerebral muito maior nessas crianças, com mínimos traumas, ou às vezes ausência de trauma importante, a criança pode ter uma hemorragia cerebral. Em alguns casos, pode ocorrer retardo mental e o retardo de crescimento também. Essas alterações vasculares também atacam o rim, que é um órgão muito vascularizado, podendo causar a presença de cistos renais e também acidose tubular renal. E na região ocular aparece esse embrion-toxon posterior, que é uma junção da região posterior aqui da córnea com a parte externa da esclera, aqui que ela acaba ficando meio fora do lugar e ela vem um pouco mais para dentro. Esse embriotóxon posterior, ele é uma alteração que pode ocorrer em pessoas normais, 10 a 15% das pessoas normais têm esse embriotóxon posterior, mas evidentemente no contexto dessas outras alterações fenotípicas que eu estou comentando, ele acaba também tendo uma importância, porque ele é muito comum em pessoas com Alagille. Então, a biópsia acaba não sendo necessária
para o diagnóstico de síndrome de Alagille, embora ela possa ter importância para alguns diagnósticos diferenciais, porque nós sabemos que em medicina é assim, né? Nem todo paciente ele tem todas as alterações, nem todo paciente lê o livro, e eventualmente a gente fica na dúvida com outros diagnósticos. O fígado, especificamente, o que acontece com ele no Alagille? Então, é muito comum que essas crianças tenham uma colestase neonatal, porque elas acabam tendo uma pobreza de ductos biliares intrahepáticos em função da não codificação daquelas proteínas que são importantes para avaliar, para crescimento celular e tudo mais. Essas crianças têm uma hiperbilirubinemia às custas de direta, os ácidos biliares são elevados, e isso pode levar rapidamente não só ao prurido, como também ao aparecimento de xantomas, retardo de crescimento, e quando é necessário o anatomopatológico, o que nós vamos observar? Que pode haver, então, uma pobreza de ductos biliares intrahepáticos, né, dos ductos interlobulares intrahepáticos, aliás, e a relação desses ductos biliares intrahepáticos para os espaços porta geralmente está abaixo de 0,4, né? Então, para cada 10 ductos, para cada 10 passos porta, eu consigo encontrar mais ou menos 4 ductos interlobulares, né? Então, é uma pobreza, e esses ductos, muitas vezes, extrahepáticos, eles são estreitados e ou hipoplásicos. 15% dos pacientes podem evoluir para cirrose e alguns poucos pacientes podem, eventualmente, não desenvolver doença no fígado. O manejo do Alagille, ele é um manejo mais dos sintomas, né? Então, o prurido, a gente pode usar, as crianças usam frequentemente o ácido ursodesoxicólico como primeira opção, mas a colestiramina muitas vezes pode ser necessária, e em casos mais extremos, os IBATs, que ainda não são facilmente disponíveis no nosso meio pelo preço, também são bastante eficazes. É super importante, uma vez em frente a uma suspeita de Alagille, fazer uma avaliação cardiológica desse paciente, porque o risco de má formação congênita é bastante grande. A parte nutricional é importante, porque sendo uma doença colestática, a gente começa a ter má absorção de vitaminas, isso pode levar, então, a retardo de crescimento, né? E gorduras também, evidentemente. Eventualmente, quando há muita colestase, a drenagem da via biliar, pode ser uma drenagem externa ou interna, pode estar indicada, e o transplante, ele pode ser pensado, mas esses pacientes, por não terem uma doença que é uma doença restrita ao fígado, acabam tendendo a ter uma sobrevida menor. A deficiência de alfa-1 antitrypsina é uma outra causa que a gente pensa pouco, lembra pouco, né, mas que é uma causa de colestase neonatal. Normalmente, nós, vendo adultos, nós não percebemos a colestase, mas a deficiência de alfa-1 antitrypsina frequentemente causa colestase neonatal, então, às vezes, é importante perguntar na história do paciente se houve esse antecedente quando a criança nasceu. A deficiência de alfa-1 antitrypsina é provocada por mutações nesse gene SERPINA1, a herança autossômica. E o que faz o gene SERPINA? O que ele codifica? Ele codifica a formação de inibidores de protease. Tanto no soro quanto nos tecidos, nós estamos sempre tendo um equilíbrio entre a presença de protease e a necessidade de inibir essas proteases para que não haja uma agressão de proteínas importantes intracelulares, por exemplo. O neutrófilo também tem uma protease que chama elastase neutrofílica. Essa elastase neutrofílica, ela tem que ser modulada, porque senão a agressão tecidual que ela causa pode ser muito significativo, né? Por outro lado, a gente precisa da elastase neutrofílica porque faz parte do mecanismo do próprio neutrófilo de fazer a sua ação de defesa. Então, a função da alfa-1 antitrypsina, que é codificada pelo gene SERPINA1 e é um inibidor de protease, é inibir, modular a ação das proteases que poderiam causar destruição, especialmente da matriz tecidual, especialmente elastase neutrofílica, mas não só. E o que acontece quando a pessoa tem uma mutação nesse gene? Há a formação de uma proteína que ela não funciona direito.
E pior, ela tende a se polimerizar, ela tem essa proteína alfa-1, ela fica toda dobrada dentro dela mesma e ela acaba se acumulando dentro do fígado. Então, quando nós temos uma doença pulmonar decorrente da deficiência de alfa-1 antitripsina, essa doença pulmonar, ela ocorre pela perda de função da alfa-1 antitripsina, ou seja, o inibidor de protease, que é alfa-1 antitripsina, ela não funciona direito. Isso faz com que o pulmão, que é um órgão que está muito exposto a uma série de antígenos e infecções o tempo todo, ele vá evoluindo com uma destruição progressiva do parênquima, levando a um enfisema pulmonar. Mas no fígado, o que acontece é que essa alfa-1 antitripsina, que é uma alfa-1, então, defectiva, ela produzida no retículo endoplasmático, ela acaba se polimerizando, porque ela não é normal, e ela vai se acumulando dentro dessa região do retículo endotelial. Isso vai fazer com que haja uma tendência a tentar resolver o problema dentro do hepatócito. Essa tendência é degradar essa alfa-1 e fazer uma autofagia de toda essa proteína normal que está presente ali, o que acaba levando a uma lesão de organelas e uma lesão, portanto, hepatocelular. Então, o que a gente diz é que é uma lesão por ganho de função, porque o problema aí ela está presente nesse caso de uma forma anormal. As mutações da alfa-1 antitripsina, elas podem provocar fenótipos diferentes. Então, a gente tem, quando a gente vai caracterizar essas alfa-1 antitripsinas que são formadas pelos pacientes que têm a mutação, a gente tem alfa-1 antitripsina, diferentes mutações podem levar a diferentes tipos de alfa-1 antitripsina defectiva. Então, quando a gente tem uma alfa-1 antitripsina normal, é um inibidor de protease que a gente chama de M, tá? É essa terminologia que foi orientada. Ela é uma proteína mediana. Quando nós temos um inibidor de protease com uma mutação que nós chamamos de Z, é a proteína mais defectiva, é a que causa deficiência mais grave de alfa-1 antitripsina. Então, no genótipo que nós chamamos inibidor de protease ZZ, é mais comum que nós encontremos doença pulmonar e hepática, e também podem ocorrer vasculites, que são muitas vezes ANCA-positivas, inclusive associadas à granulomatose de Wegener nesses pacientes. Então, essa aqui é uma tríade que pode ocorrer nesses pacientes. Existe uma outra forma defectiva de deficiência de alfa-1 que é uma proteína que é o inibidor de protease S. É uma deficiência menos grave, mas a presença desse fenótipo S pode levar a uma doença hepática quando houver cofatores, outros fatores associados que podem aumentar o risco de doença hepática. Então, o diabetes, como nós sabemos, é uma doença que causa esteatose, essa esteatose tende a ter um risco maior de fibrose, de evolução pior da esteatose. A obesidade, a síndrome metabólica dentro desse mesmo item, é um subitem, porque está associado muitas vezes à resistência insulínica. Indivíduos do sexo masculino têm uma tendência maior de evoluírem e pacientes mais velhos. Então, se a gente for imaginar que a deficiência de alfa-1 antitripsina é um iceberg, em geral, a gente consegue ver a ponta desse iceberg, que é o fenótipo PIZZ. Mas nós temos que lembrar, esse é o mais raro, tá vendo? Em termos de prevalência. E é o que mais leva a um risco de evolução para cirrose. Mas são a minoria dos pacientes transplantados. Se nós temos um fenótipo PISZ, esse fenótipo aqui já pode nos passar desapercebido. A gente pode achar que a pessoa que tem isso aqui, ela tem porque ela teve uma esteatose, porque ela tem síndrome metabólica, mas ela também tem um PISZ, por exemplo. Já é uma mutação com prevalência, é um fenótipo com prevalência mais comum e em que o risco para cirrose é muito menor. Então, os cofatores são importantes. E a PIMZ é a mais branda delas, e vejam que pode ser 1 para 30 a prevalência disso, ou seja, não é tão incomum, o risco de cirrose é bem menor em comparação com o PIZZ,
E muitas vezes a gente só vai descobrir na hora que faz o transplante. No explante, a gente acaba percebendo a presença daqueles grânulos PAS positivos e tal. E só para vocês terem uma ideia de quão difícil pode ser o diagnóstico, no PIZZ, a gente consegue perceber realmente a deficiência de alfa-1 antitrypsina, que está bem abaixo do normal, mas as alterações, tanto de AST, como de ALT, como de gama-GT, elas são de menos de um quarto desses pacientes. SZ, muitas vezes, a gente vai encontrar uma alfa-1 antitrypsina normal, com alterações também mais discretas ainda das enzimas do fígado, e MZ, mais ainda, né? Que é praticamente normal a alfa-1 antitrypsina. Então, eu gosto muito de mostrar esse slide aqui, porque é uma doença que exige um alto nível de suspeição. Um indivíduo, então, vocês já viram, ele pode ser deficiente em mais de um alelo. Ele pode ser MZ, pode ser SZ, pode ser ZZ. Então, às vezes, ele é heterozigoto e a doença, o fenótipo muda. É uma doença que causa icterícia neonatal. Muitas vezes, as alterações de enzimas, como eu já mostrei, são discretas. E no adulto, em geral, quando a gente faz diagnóstico, que é aquela pontinha do iceberg, a gente faz na fase cirrótica. Só que tem um problema com relação à dosagem de alfa-1 antitrypsina, além do que eu já falei, que nem sempre ele está tão baixo, que é uma proteína também de fase aguda. Então, quando eu tiver alguma inflamação presente, a alfa-1 antitrypsina ela tende a subir. E isso pode mascarar uma deficiência de alfa-1 antitrypsina. Muitos autores recomendam que, junto com a alfa-1 antitrypsina, se faça uma dosagem de proteína C reativa. Porque se ela estiver normal, mas a proteína C reativa também estiver, é melhor aguardar um pouco e repetir essa dosagem, para ter certeza de que o quadro inflamatório não elevou os níveis basais de alfa-1 antitrypsina do paciente. Então, valores menores que 110 já devem ser avaliados como uma possibilidade. E quando menores que 50, o diagnóstico já é provável e pode-se, então, complementar com a fenotipagem, que é o que vai dizer que é PIZ, Z, PISZ, enfim. E o teste genético também. Na biópsia, nós encontramos aqueles grânulos PAS positivos. Para a doença pulmonar existe um tratamento que é justamente repor a enzima, mas para o fígado não temos ainda tratamento que não seja o transplante. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das PFICs, e antes da gente falar das PFICs, eu queria lembrar para vocês alguns aspectos relacionados à formação da bile e a como as nossas células, especialmente os hepatócitos, eles se defendem da ação detergente dos ácidos biliares. A bile é formada por ácidos biliares, mais comuns, que são os mais presentes, né? Em primeiro lugar, os fosfolípides e o colesterol. Esses ácidos biliares, eles acabam se ligando a sódio e potássio para formar os sais biliares. E a excreção desses sais biliares do hepatócito, ele se dá através de uma bomba, né? Que está presente aqui na membrana do hepatócito, que é essa BSEP aqui. Então, ela é que vai fazer essa função de pegar esse ácido biliar e exportar esse ácido para o ducto biliar. Existe um receptor que chama receptor farnesoide, é um receptor nuclear, que ele regula a produção de sais biliares. Então, se eu tenho uma lesão na BSEP, por exemplo, eu tenho uma alteração na conformação da BSEP ou desse receptor farnesoide, eu posso começar a ter problemas com essa excreção de sais biliares. E os fosfolípides e o colesterol são agentes que protegem o hepatócito e o ducto biliar do efeito detergente desses ácidos biliares. Então, nós temos a fosfatidilcolina, que está aqui marcada como FC, que é um mecanismo de excreção e estabilização de membrana que é codificado por um gene que chama, cuja a formação, a síntese da fosfatidilcolina se dá por essa proteína MDR3. Então, o que acontece? Quando você pega a fosfatidilcolina e liga com os ácidos biliares, você tem a formação daquelas micelas que provocam uma ação protetora
para evitar lesão detergente dos ácidos biliares. E nós temos também a fosfatidilcerina, que está aqui marcada como FS, que é a proteína codificada pelo FIC, codificada não, mas ela é relacionada com a ação da FIC1, que ela faz um mecanismo de transporte, de trazer a estabilização maior para essa proteína, para essa membrana do hepatócito. Então, mutações que modifiquem a BSEP, a FIC1 e a MDR3, elas podem causar problemas com a excreção, estabilização da membrana ou excreção e micelização adequada dos ácidos biliares, que são detergentes, causando ou lesão hepatocelular ou lesões no ducto biliar. Existem algumas outras proteínas, como essa miosina 5B, que ela também está associada a um problema na BSEP, e a Tight Junction Protein tipo 2, essa TJP2, ela tem uma ação também sobre a integridade da membrana do hepatócito. Vocês já vão entender por que eu estou falando de tudo isso. Eu estou falando de tudo isso por quê? Porque cada uma das alterações nessas proteínas pode levar a diferentes tipos de PFIC, tá? Então, nós temos a PFIC1, que é deficiência daquela proteína FIC1, que é codificada pelo gene ATP8B1. A BSEP, a deficiência de BSEP é o PFIC2, o gene é o ABCB11, e a PFIC3 é causada por uma deficiência do MDR3, que é o ABCB4, gene codificador. Mas temos também aquela TGP2, a deficiência do TGP2, que é essa PFIC4, a deficiência de fator farnesoide, que é a PFIC5, e nós temos também uma que é associada ao BSEP, parecida, que é essa MIO5B, né? Então, são vários tipos, os últimos são muito infrequentes, aqui tem 12, tem mais um que é 13, que foi descrito acho que em dois ou três pacientes até o momento, mas são vários tipos de PFIC, nós vamos falar mais dessas três aqui, que são as mais prevalentes, PFIC 1, 2 e 3. Então, vocês percebem que são doenças heterogêneas, são monogênicas, autossômicas recessivas, e quando o paciente, portanto, é heterozigoto, o que ele vai ter são quadros atenuados de colestase. Eles podem ter história de colestase neonatal, podem ter a colestase intrahepática recorrente benigna, às vezes não tão benigna, alguns desses casos podem evoluir para cirrose, que nós chamamos de BRIC. Esses pacientes podem ter a colestase intrahepática da gravidez, podem ter a formação de cálculos biliares, por exemplo, naqueles pacientes com LPAC, e podem ter também uma doença induzida por drogas, né? É comum a associação das PFICs com doença hepática induzida por drogas. Em termos clínicos, é bem difícil de diferenciar. A maioria dos pacientes tem prurido, tem icterícia. Os ácidos biliares são elevados ou muito elevados em termos laboratoriais, mas o que muitas vezes nos ajuda no raciocínio é que a gama-GT nas PFICs 1 e 2, ela é normal, e na maioria das PFICs ela é normal. Mas na PFIC 3, essa enzima está elevada, tá? Assim como o colesterol, os achados histopatológicos, embora em alguns casos eles possam nos apontar, ser mais frequentes em algumas PFICs do que outras, por exemplo, células gigantes, essa biligranular e grosseira, elas podem se sobrepor, né? Não é muito, a anatomia patológica, ela nos ajuda mais a excluir outras coisas do que a fazer o diagnóstico de PFIC. Os ácidos biliares são sempre elevados, como eu já comentei, né? E o que eu gostaria de lembrar é que na PFIC1, a deficiência da FIC1, ela não causa só doença no fígado. A FIC1, ela é expressa e é importante para o funcionamento de outros tecidos. Então, não só dos colangiócitos, mas também intestino, pâncreas,
células do ouvido. Então, a criança com FIC1, ela tem um fenótipo, por vezes, mais fácil de ser identificado, tá? Então, vamos começar por ela mesma, a deficiência de FIC1, cujo gene é o ATP8B1, né, que causa a mutação é nesse gene. E doença de Baylor, porque essa foi a família que foi primeiro estudada, uma família americana da Pensilvânia, acho que foi na década de 60, então ficou com esse nome também, doença de Baylor. Então, como eu comentei, o FIC1 é expresso em outros tecidos além do fígado, pâncreas, ouvidos, enterócitos, eles podem ter uma diarreia bem importante, essas crianças, na bexiga. A colestase ocorre muito significativo logo no comecinho da vida da criança, o prurido é muito intenso, a criança tem diarreia, pancreatite, insuficiência pancreática, perda auditiva e tem, caracteristicamente também, podem ter um aumento do cloro no suor, isso é importante para fazer diagnóstico diferencial com a fibrose cística, que também é uma doença que pode cursar com colestase neonatal. Tem o retardo de crescimento, hepatosplenomegalia, hipertensão portal, e aí toda aquela cascata de alterações bioquímicas da colestase, mas com a ressalva de que a gama-GT ela é normal a despeito da colestase nessas crianças, e as mutações que ocorrem, ou porque o paciente é heterozigoto, ou porque ele tem ocorrem mutações que não causam uma disfunção tão significativa da FIC1, são a principal causa de colestase intrahepática recorrente benigna ou não tão benigna. Colestase intrahepática da gravidez com gama-GT normal também é uma coisa a ser pensada quando nós identificamos esses casos. Então, como eu expliquei, a deficiência de FIC1, que é o PFIC1, ele pode afetar uma série de outros órgãos. O tratamento inclui o tratamento do prurido, das deficiências vitamínicas, fazer o suporte nutricional por causa do retardo de crescimento que é significativo nessas crianças e quando o quadro de colestase é muito importante, a drenagem biliar externa e os IBATs também têm um bom efeito. E o manejo dessa doença, né, leva em consideração outros aspectos, né, que ocorrem nas outras doenças colestáticas. Então, a doença óssea é super importante ser avaliada, osteopenia, osteoporose, rastreamento para doença hepática avançada muito importante, a evolução é rápida, e o transplante, ele pode ser feito naqueles pacientes cirróticos, mas nós devemos lembrar que essa doença é uma doença multissistêmica, e eu não me lembro muito bem a causa, mas é comum que uma vez que o paciente tenha sido transplantado, que ele tenha esteatose no enxerto. Eu não me lembro, vou ficar devendo, se era algum problema relacionado ao problema intestinal da PFIC que levava a alterações que levam à esteatose. Eu não estou lembrando agora direitinho, eu vou procurar saber e aviso vocês. Bom, falando da PFIC2, então é uma doença que afeta aquela bomba exportadora de ácidos biliares, do hepatócito, que é codificada pelo gene ABCB11. Em indivíduos heterozigotos, a mesma coisa. Pode causar colestase intrahepática recorrente benigna, colestase neonatal transitória, colestase da gravidez com gama-GT normal e também doença hepática induzida por medicamentos. Essa é uma forma que tem uma resposta melhor à derivação externa, a doença está basicamente restrita ao fígado. Algumas mutações específicas desse gene, elas podem estar associadas a um risco maior de hepatocarcinoma, mesmo na ausência de sintoma, de cirrose. E isso, muitas vezes, tem que ser iniciado esse rastreamento muito cedo. Com crianças, por exemplo, a partir de 1 ano, eu já vou mostrar para vocês. O quadro clínico é muito semelhante à PFIC1, ou seja, uma doença mais intensa, colestase muito importante, criança bem pequenininha, muito prurido, só que sem as manifestações extrahepáticas da PFIC1. O tratamento de suporte ele é semelhante ao da PFIC1, mas tem algumas características aqui que são específicas. Então, o início do rastreamento de hepatocarcinoma com 12 meses, ácido desoxicólico também é importante, é bastante benéfico. Derivação biliar externa e IBATs também estão recomendados. E o transplante, teoricamente, ele é curativo. Só que pode acontecer que 10% das crianças transplantadas, elas podem desenvolver anticorpos anti o BSEP. E aí eles vão ter uma recidiva nesse fígado que foi transplantado.
Esses casos podem ser manejados com o uso de imunobiológicos, como o rituximab, eventualmente o aumento da imunossupressão, que já foi iniciada por causa do transplante. Na prática, o que a gente acaba vendo bastante nos adultos, que acaba chegando no nosso ambulatório, é a doença do MDR3, o PFIC3, o MDR3 é codificado pelo ABCB4, porque o início dos sintomas tende a ser mais tardio, no final da infância, na adolescente. Esses pacientes aqui têm gama-GT elevada, diferentemente dos anteriores, também está associado a um risco maior, mas é de colangiocarcinoma. Eu nunca li isso, mas eu imagino que isso deve ser decorrente daquela ação detergente dos ácidos biliares que fica muito pouco neutralizada pela fosfatidilcolina em cima do ducto, mas isso é uma inferência minha, eu nunca li nada a respeito. Existem variantes dessas mutações que podem levar, então, a LIPAC, que é aquela síndrome de colelitias associada justamente à deficiência de fosfolípides, né? Que é aquela doença em que você pode ter formação de cálculos intrabiliares, você tem o início da doença da árvore biliar muito precoce, às vezes o paciente é submetido à colestectomia e os cálculos recorrem, porque o problema tem a ver com a ausência da fosfatidilcolina. Também está associado com doença intrahepática associada a medicamentos, colesterol da gravidez com gama-GT elevada, colesterol da gravidez, então, se for com gama-GT normal, a gente pode pensar em PFIC1 e PFIC2 como causas, mas se tiver gama-GT elevada, pode ser a PFIC3. E a colestase neonatal transitória. Tem uma boa resposta ao ácido desoxicólico, não responde bem à derivação externa para tratamento do prurido, mas tem uma boa resposta nos casos de cirrose ao transplante. E aqui eu fiz um quadrinho para depois só vocês darem uma olhadinha com relação às outras causas que são bem mais raras, né? Das outras PFICs que são menos raras, digamos assim, mas elas são bem raras. E as alterações que mais ou menos, que mais frequentemente estão associadas em termos histológicos, em termos de risco de hepatocarcinoma e achados laboratoriais. Bom, o tratamento do prurido acaba sendo sempre a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está frente a um quadro de colestase. Então, isso aqui vai valer para as outras, para a colite esclerosante primária também. E aqui, especificamente no caso do adulto, nós devemos proteger a pele do paciente através de uma boa hidratação, cortar as unhas, fazer uma boa higiene, evitar aqueles banhos muito quentes, né? As medicações que nós mais utilizamos, aqui é um artigo do Journal of Hepatology, e eu imagino que na Europa eles usam menos a coletiramina, nós utilizamos bastante, mas nós podemos utilizar também os fibratos, como bezafibrato, fenofibrato, são drogas que diminuem o prurido através da ação, provavelmente PPAR. O ácido desoxicólico também, a rifampicina para nós é difícil de utilizar, mas ela é uma droga que melhora muito o prurido. Os IBATs também, nós usamos a cetralina e a naltrexona, como vocês sabem. Em casos em que isso não resolve, nós podemos fazer, então, as derivações externas, o transplante de fígado pode ser uma indicação também, e esses quadros aqui de plasmaférese e de Mars, realmente a gente acaba não conseguindo fazer na enorme maioria dos casos, no nosso meio. Só para vocês saberem, lembrarem como é que é uma derivação externa, né? Você pega o ducto biliar, né? E você faz com que o fluxo de bile ele seja, então, colocado para fora do organismo através de um pedaço de intestino ou de algum outro órgão. E aí você tem a excreção dessa bile externamente. Essa excreção, então, vai inibir o ciclo enterohepático, diminuindo a quantidade de sais biliares. A gente também pode ter derivações internas, em que você pega a vesícula biliar e liga numa região mais distal não é nem distal do delgado, é no cólon, porque no final do ilha que nós temos a circulação enterohepática dos sais biliares. Mas isso pode causar diarreia, porque a presença dos sais biliares no cólon é irritativa.
E também nós temos os IBATs, que são os que vão prevenir a absorção dos ácidos biliares nessa região do ilho terminal, impedir, fazendo com que haja uma maior excreção. Bom, então, terminada essa parte, vamos falar da colangite esclerosante primária, que é uma doença que certamente vocês já viram aí no decorrer desse ano em que vocês estiveram no ambulatório da hepatite. Na verdade, o termo colangite esclerosante, ele abarca mais, é por isso que a colangite esclerosante primária, ela tem esse sobrenome, porque as colangites esclerosantes são várias doenças que se caracterizam por lesões que são lesões eventualmente intermitentes, em que você tem um quadro de inflamação da árvore biliar, o que estimula os colangiócitos a fazerem uma agressão, essa agressão vira fibrose, você tem uma ativação, né, das células que produzem colágeno, e isso vai, então, causando uma destruição dos ductos biliares, que pode ocorrer tanto intra quanto extrahepáticos. Essa doença, então, evolui colestase, cirrose biliar e insuficiência hepática, se não cuidada. Ela pode ser primária, que é o que nós vamos conversar agora. É comumente associada à doença inflamatória intestinal, mas existem várias causas de colangite esclerosante secundária. Então, antes de fazer um diagnóstico de colangite esclerosante primária, é sempre importante excluir causas que são tratáveis, na maioria das vezes, de colangite esclerosante secundária. Quais são elas? Eu vou só aqui chamar atenção para as mais importantes, mas nas crianças pequenas, lembrar da atresia biliar, da fibrose cística e alterações congênitas dos ductos biliares. Com relação a causas benignas, mesmo no adulto, o que eu gostaria de chamar a atenção pode ter havido uma lesão iatrogênica dos ductos biliares, então, em pacientes que foram submetidos à colecistectomia, em pacientes que foram transplantados, né? Gosto sempre de lembrar da colangiopatia relacionada à AIDS, que é cada vez menos frequente, porque os casos de AIDS têm sido menos frequentes com o uso das novas medicações, e também a colangiopatia isquêmica e a biliopatia hipertensiva portal. Então, essas são causas vasculares que podem levar a essas lesões com fibrose e colestase. E, dentre as causas malignas, a gente tem os adenocarcinomas e a gente tem, principalmente, não esquecer, o colangiocarcinoma, tá? Dentre outras causas possíveis. Então, a colangite esclerosante primária, ela se divide em CEP de grandes ductos e CEP de pequenos ductos. A de grandes ductos é mais óbvia, mais fácil da gente tentar conseguir diagnosticar. Ela é uma doença que ocorre tipicamente em homens, 3 para 2, terceira, quarta década de vida, e é muito comum que haja uma doença inflamatória intestinal associada, frequentemente óligo ou assintomática. Isso ocorre em 60 a 80% dos casos. Então, a ausência de sintomas não justifica não pesquisar a doença inflamatória intestinal nesses pacientes. Por outro lado, a CEP de pequenos ductos não tem achados colangiográficos típicos, porque os pequenos ductos são lesões microscópicas que não aparecem numa colangiorressonância. E tem uns haplótipos de HLA na colangite de pequenos ductos são diferentes da de grandes ductos. Mas ambas as formas, pequenos ductos e grandes ductos, podem estar associadas à hepatite autoimune. É uma sobreposição das duas doenças, na verdade estão no mesmo espectro de doenças autoimunes do fígado, que não tem critérios diagnósticos muito definidos. E os nomes também podem variar bastante, o que atrapalha a nossa vida. A gente tem preferido falar sobreposição, colangite esclerosante, hepatite autoimune, mas tem vários nomes, colangite esclerosante autoimune, colangiopatia autoimune, e mais uns 10, pelo menos que eu me lembre. Existe uma associação nesses casos do aumento de ALT com as enzimas colestáticas, aumento significativo, porque algum aumento de ALT e AST esses pacientes acabam tendo, e é uma forma de doença hepática que responde melhor a imunossupressores, e que mais comumente a associação ocorre na CEP de pequenos ductos, mas não, a de grandes ductos também pode causar, não é exclusivo. Como eu já falei, é uma doença mais comum em homens, é uma doença rara, tem alguns haplótipos que eu já falei do HLA com risco maior, né?
E entre os fatores imunológicos que estão associados com isso, tem adquirido uma crescente atenção às alterações intestinais, como podendo ser as alterações que são o gatilho para o início do processo. Como assim? Então, o que a gente pode ter é com a doença inflamatória intestinal, que ocorre então uma inflamação crônica dessa mucosa, isso também pode levar a alterações na microbiota que afetam a permeabilidade dessa mucosa. Você começa a ter antígenos bacterianos e de outros agentes presentes na microbiota que começam a conseguir ir através do sistema porta até o fígado. E isso, o que a gente chama, essa alteração na permeabilidade, nós chamamos em inglês de leaky gut, né? Então, isso acaba levando a uma ativação imunológica intrahepática, porque esses antígenos, eventualmente até DNA, bactérias, eles conseguem chegar no fígado, e essa alteração imunológica acaba agredindo a via biliar, os miofibroblastos peribiliares são ativados e você começa então a ter a resposta biliar a isso, levando à colangite esclerosante. E a estase da bile, que acaba sendo causada pela agressão à árvore biliar, também poderia agravar ainda mais essa evolução por causa justamente da toxicidade desses ácidos biliares que ficam retidos na árvore biliar. O quadro clínico, ele é o dessas doenças colestáticas. O paciente, a queixa mais comum é fadiga, o paciente pode ter dor abdominal, e aí começa prurido, eventualmente pode ter febre, nesse caso sempre lembrar da possibilidade de colangite, perda de peso, e nas fases mais avançadas é que nós vamos ter icterícia, hepatomegalia, esplenomegalia e ascite. Então, bastante atenção, porque o quadro pode passar desapercebido por bastante tempo. E já falei das colangites quando tiver febre, dor abdominal, linfose ilíaca direita e piora da bioquímica e leucocitose. Na histologia, nós estamos muito acostumados a procurar aqueles ductos biliares com uma fibrose em anel de cebola, que é um ducto biliar que já foi até destruído, a gente só vê o anel de cebola, mas essa alteração é uma alteração que nem sempre vai aparecer e que também não é patognomônica da colangite esclerosante primária. Então, ela não é obrigatória para o diagnóstico, mas ela pode ajudar muito quando ela aparece, obviamente, especialmente naqueles casos de colangite esclerosante pequenos ductos em que o diagnóstico acaba sendo mais histológico, porque a colangiografia, ela é normal, tá? Então, essa fibrose concêntrica já comentei, nem frequente, nem patognomônica, e o que a gente, então, mais frequentemente vai encontrar no anátomo patológico são a ausência de ductos biliares, aqui a gente observa uma lesão sem ducto biliar dentro, né, da fibrose, proliferação ductular, discreta atividade periportal com padrão biliar e a colestase. A gente tem um aumento de enzimas colestáticas, sendo que a fosfatase alcalina e gama-GT podem estar aumentadas em 3 a 5 vezes, os hepatocelulares também podem estar elevadas, existe uma atividade periportal, existe uma agressão hepatocelular, mas dificilmente elas estão muito elevadas. Se elas estiverem mais elevadas, a gente tem que suspeitar daquela sobreposição com a hepatite autoimune. As bilirrubinas podem flutuar, a albumina, ela pode estar diminuída, sem necessariamente o paciente estar com uma insuficiência hepática pela doença colestática, porque se houver uma doença inflamatória intestinal mais significativa, o paciente ele acaba podendo ter uma albumina mais baixa. E o tempo de protrombina também pode estar baixo em pacientes não cirróticos por má absorção de vitamina K, então cuidado para avaliar esses dois marcadores. Vai ter um aumento de cobre sérico, porque tem muito cobre na bile, da ceruloplasmina, e do cobre urinários pela colestase, diagnóstico diferencial quando houver suspeita com doença de Wilson. E há uma hiperglobulinemia mista, tanto IgGA, IgG, imunoglobulina G e IgM. E ela pode estar dos dois lados aqui. Pode ter FAM e antimúsculo liso positivos, né? A prevalência é baixa, mas esses anticorpos podem estar presentes. E o PANCA é um marcador mais encontrado, mas a especificidade dele é muito baixa, tá? E na imagem a gente vai ter aquelas áreas, então, de estenose, com dilatação a montante, o aspecto em contas de rosário. Atualmente, a ressonância magnética, pela sua facilidade, ausência de efeitos colaterais,
acaba sendo o melhor, o método de escolha, e a terminologia a ser utilizada é estenose, dilatação, estenose significativa. A gente evita, a recomendação é evitar termos como contas de rosário e esses outros termos que frequentemente se usa para fazer a descrição do exame. Na CEP de pequenos ductos, como eu já comentei, o aspecto colangiográfico é normal. Com relação à presença de doença inflamatória intestinal, ela é muito frequente e não é incomum que ela seja sintomática. Então, sempre que a gente tiver um diagnóstico de colangioesclerosante primária, a gente deve rastrear esses pacientes com colonoscopia. E nós devemos rastrear, caso seja negativo, que a gente não encontre nada, a cada 5 anos esses pacientes, porque às vezes o paciente, ele começa com a colangioesclerosante primária, mas ele vai desenvolver a doença inflamatória intestinal no curso da doença. Então, a cada 5 anos, naqueles pacientes que não têm doença inflamatória, rastrear novamente. E os pacientes que têm doença inflamatória intestinal diagnosticada, eles devem fazer uma colonoscopia muito frequentemente, a cada 1 a 2 anos, porque eles têm um risco de câncer coloretal que é 3 vezes maior do que em pacientes que não têm colangite esclerosante primária. O diagnóstico, ele não tem muitos critérios padronizados, então você pode ter achados típicos na colangiografia, quando for de pequenos ductos. Na CEP de grandes ductos, nós temos a alteração na CEP de pequenos ductos, a histologia acaba sendo o principal marcador, achados laboratoriais compatíveis e sempre excluir doença secundária. Como eu já comentei, a avaliação da árvore biliar, o método de escolher a colangiorressonância, a PCRE pode causar colangite, pode causar pancreatite, não queremos isso. Existe um trabalho que foi publicado em 2021, que é de um grupo internacional para tentar fazer um consenso com relação ao diagnóstico da colangite esclerosante primária, né? Eu fiz aqui uma versão por IA, né? Então, frente a uma suspeita de colangite esclerosante, se ela for de grandes ductos, ela tendo uma ressonância compatível e mais um critério adicional, por exemplo, fosfatase alcalina ou gama-GT elevada, doença inflamatória intestinal, e nos casos em que por algum motivo foi feita a biópsia e histologia compatível, a gente faz o diagnóstico colangite esclerosante de grandes ductos. Então, essa é uma proposta desse grupo. Quando a gente fala de colangite de ductos pequenos, a gente vai ter uma colangiorressonância normal, e aí a gente tem que ir para a histologia. Se ela for típica ou compatível e tiver algum desses outros critérios aqui, também a gente pode considerar que esse é um critério diagnóstico, tá? Mas isso ainda não está muito estabelecido em literatura, eu acho sempre importante excluir a doença secundária para não comer bola. Avaliação, e quando a gente vai indicar, então, a colangiorressonância endoscópica, né? Naqueles casos em que a ressonância ela não conseguiu nos dar tantas informações e a gente acha que, de alguma forma, a PCRE pode valer a pena, né, em termos de risco-benefício. Quando houver áreas de estenose dominantes que precisam ser tratadas, suspeita de colangiocarcinoma, porque aí a gente tem que obter um escovado, para fazer a dilatação, colocação de estente, eventualmente tem que fazer esfincterotomia e remoção de cálculos que podem se formar nessa árvore biliar doente. Então, isso aqui é um algoritmo que eu tirei do Hepatology para tentar fazer o diagnóstico, então, da colangite esclerosante. Suspeitou, história, exame físico, testes bioquímicos. Faz a colangiorressonância. Se essa colangiorressonância tem áreas de estenose, eu tenho já o diagnóstico, né, excluindo-se causas de colangite esclerosante secundária. Se não tiver muita certeza, o ideal é encaminhar para um centro experimentado, que é o nosso, por exemplo, e a gente pode ou fazer uma biópsia do fígado ou repetir essa colangiorressonância em 1 ano, porque às vezes as alterações mais típicas vão aparecer um pouquinho mais para frente. Ah, não, essa colangiorressonância foi normal, então eu vou para a biópsia, porque eu tenho que pensar em colangite de pequenos ductos. Se eu encontrei achados compatíveis, ok. Se eu não encontrei, eu vou pensar em outras hipóteses diagnósticas para esse paciente. O diagnóstico diferencial, então, são doenças da árvore biliar que provoquem áreas de estenose, e a cirrose, de uma forma geral, ela pode causar uma irregularidade da árvore biliar, né? Então,
colangite bacteriana aguda, colangiopatia relacionada à AIDS, a IgG4, a esclerose esclerosante associada a IgG4, embora o aspecto colangiográfico seja diferente, né, porque a gente tem aquelas áreas em que a gente não tem uma irregularidade tão grande, tem algumas áreas intrahepáticas que têm estenoses localizadas, a colangiopatia isquêmica, né, e a biliopatia portal, dentre outras possibilidades. Quais são as complicações? São várias e são temíveis, né? Então, nós temos a estenose dominante. O que é uma estenose dominante? Se for o ducto biliar comum, esse critério é um critério endoscópico, não é da colangiorressonância, tá? Mas é um critério endoscópico, da colangiopancreato retrógrada endoscópica. É quando o ducto biliar comum for menor que 1,5 milímetro, que o ducto hepático menor que 1 milímetro até 2 centímetros da bifurcação, e essas estenoses ocorrem em 36% a 57% dos exames. Vocês veem aqui que aqui é uma colangio endoscópica, e o diagnóstico diferencial sempre muito importante com colangiocarcinoma, que também vai dar uma estenose dominante. Na vesícula biliar, o que nós podemos ter são cálculos que podem ocorrer em quase 1/3 dos pacientes e pólipos de vesícula, que não ocorrem tão frequentemente, mas se eles forem maiores, 0,6, 0,8%, a gente sabe que esses pólipos têm um risco bem maior de evolução para adenocarcinoma de vesícula do que os pólipos do mesmo tamanho no indivíduo sem colangite esclerosante primária. E a outra complicação temida é a colangite de repetição, né? Então, você vai ter colestase, prurido, vai causar deficiências de vitaminas, e vai ser pior se tiver doença inflamatória associada, osteostrofia hepática e cirrose. Então, são 3 complicações, as estenoses com risco de colangiocarcinoma, a adenocarcinoma de vesícula e colangite de repetição são situações para a gente ficar muito atento e cuidar o mais rápido possível. O tratamento, até o momento, ainda é o ácido desoxicólico, nessas dosagens aqui, que a gente sabe que eles melhoram a bioquímica, mas eles não costumam ter nenhuma repercussão em termos de sobrevida. Então, a gente vai continuar muito mais para melhorar os sintomas do paciente, fazer uma redução significativa da fosfatase alcalina. E essa melhora bioquímica não previne a evolução, como eu comentei com vocês, né? E eu queria só enfatizar que, no momento, a gente tem várias drogas que são promissoras para tentar fazer com que haja uma mudança na evolução da doença e, eventualmente, quem sabe, mudar o prognóstico dos pacientes. As que estão sendo mais estudadas atualmente são o NOR, o DCA, e o elafibranor, assim como o seladelpar. Esse ano agora, no começo do ano, no Journal of Hepatology, saiu um estudo já de fase 2 do elafibranor, mostrando que ele é uma droga segura, mas a gente precisa ainda de muito chão para poder dizer que é uma droga que vai mudar a história natural da doença. As complicações, a gente procura tratar, o prurido tem um tratamento clássico, a gente vai sempre rastrear as deficiências de vitaminas lipossolúveis e rastrear a doença óssea com densitometria a cada 2 anos. Quando tiver colangite, antibiótico terapia, as estenoses vai fazer a dilatação, colocar dilatação com balão ou colocação de estente temporário. Às vezes, o diagnóstico de estenose com coledocolitíase é difícil e pode ser necessário uma colangioscopia, e a PCR usar com muito critério, porque tem um risco muito maior de complicações, principalmente colangite. O manejo da doença. Não esquecer de dosar IgG4 quando for possível em todos os pacientes no diagnóstico, avaliar aqueles com menos de 150 mil plaquetas para fazer diagnóstico de cirrose, avaliar a parte óssea, avaliar a deficiência vitamínica, acompanhar o paciente a cada 3 a 4 meses com a bioquímica, justamente para procurar avaliar a presença de estenoses, tumores ou sinais de hepatite autoimune. Isso aqui na prática a gente tem muita dificuldade de fazer, que é o screening para colangiocarcinoma, né? ICA199 com colangiorressonância e ICA199. A colonoscopia anual a cada 2 anos nos pacientes com doença inflamatória intestinal, fazer o tratamento das estenoses, e se o MELD for maior que 14, tem que ter
considerada a possibilidade de transplante, especialmente para aqueles casos em que houver uma suspeita de colangiocarcinoma associado. O transplante é o único tratamento com eficácia comprovada, o critério para indicar é o MELD. A sobrevida pós-transplante é boa, mas quando tem colangiocarcinoma, mesmo que seja só no explante que a gente veja, isso não acontece, a gente tem uma sobrevida pior, e 30% dos casos recorrem no pós-transplante. O diagnóstico do colangiocarcinoma é dado através do CA19-9, quando maior que 129, ele tem uma sensibilidade maior, mas especialmente a especificidade aumenta muito, ou seja, é um CA19-9 alto. Quando você associa a colangiorressonância com CA19-9, aí você começa a ter já uma sensibilidade bem maior, mas a especificidade cai bastante. A histologia no escovado, quando ela é positiva, ela é altamente específica, mas não é incomum que a gente não consiga células adequadas ou que essas células sejam normais mesmo na presença de colangiocarcinoma. Então, a acessibilidade não é tão boa. O que atualmente é considerado o melhor teste para fazer rastreamento de colangiocarcinoma é, nesse escovado, pedir para fazer aquela hibridização in situ, que é o FISH, e o que a gente vai ver nesses casos é que tem uma aneuploidia, ou seja, a gente tem múltiplos cromossomos numa mesma célula, tá? Que você marca com a imunistoquímica e vê na hibridização. O prognóstico varia muito em diferentes estudos. O que nós sabemos é que pacientes que têm um diagnóstico mais tardio, homens que têm doenças de grandes ductos e retocolite, eles têm um diagnóstico pior. De uma forma geral, se o paciente consegue manter essa fosfatase alcalina um pouquinho mais baixa, o prognóstico costuma ser melhor, e as crianças que normalmente desenvolvem a CEP de pequenos ductos, elas têm um risco menor de colangiocarcinoma, maior sobrevida e maior tempo livre de transplante. Existem uma série de scores prognósticos que são utilizados para avaliar a evolução da doença, mas eles na prática eu acho que eles são muito pouco utilizados. E é isso, pessoal. Eu imagino que vocês devem estar bem cansados. Por hoje é só, e eu estou à disposição para responder perguntas. Obrigada.